vida, eu sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir. Bem-vinda. Moisés era apenas um canal. Y Moisés era simplemente apenas un canal. Deus é o eu sou. Dios es el yo soy. Ele que faz tudo acontecer. Es Él el que hace que todo suceda. É isso que está acontecendo conosco também. Y eso es lo que está pasando entre nosotros también. Versículo 3. Ahora el versículo 3. Apresentaram-se, voltando para Êxodo 10, perdão. Regresando a Éxodo 10, Versículo 3. versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Y el versículo 4: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. 5. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresce no campo. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Porque na praga, na sétima praga, chuva de granizo, de pedras, algumas plantas foram danificadas, outras não. Porque en la última plaga, en la plaga de lluvia de granizo, algunas plantas fueron dañadas, afectadas, pero algunas otras no. Por exemplo, Êxodo 9, versículo 31. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Éxodo, versículo 31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Mas agora, com a praga dos gafanhotos, até o que sobrou de verde foram destruídos. Pero ahora, con esta plaga de las langostas, aún lo que sobró verde fue destruido. Esses gafanhotos vão comer tudo. Estas langostas van a arrasar con todo. Versículo 6. Não só comer tudo, mas encherão tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Y no solo se comerán todos, sino que el versículo 6 dice: y llenará tus casas y las casas de todos los siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Irmãos, é terrível. Deus fala a Moisés e Arão, né? Apresentaram-se Moisés e Arão. Hermanos, es terrible, porque aquí dice que se presentaron Moisés y Aarón. Indica que Deus fala com Moisés, mas Moisés, né, precisa da cooperação de Arão. Porque aquí indica que Dios habla con Moisés y Moisés necesita de la cooperación de Aarón. Da mesma forma, irmãos, eu procuro ser fiel a transmitir para vocês o falar de Deus.
Hermanos, de la misma manera, bajo el mismo modelo, yo procuro ser fiel al hablar de Dios. Mas se não tivesse vocês para ouvir essa palavra, reagir a essa palavra e levar em ação, Pero si no estuvieran ustedes allí, atentos a la palabra y listos para llevar la palabra a la acción, essa palavra não teria utilidade. esa palabra no tendría utilidad. Mas a igreja faz essa palavra ter utilidade Pero es la iglesia la que hace que esta palabra tenga utilidad. e indica edificação Y esto indica que hay edificación entre Moisés e Arão, entre Moisés y Aarón, entre quem fala, quem ouve e pratica. entre el que habla, el que oye y el que practica. Imagina, eu falo e não tem quem ouve e pratica. Imagínense que yo hablara, pero no hubiese quien practicara. A palavra de Deus não iria acontecer nada. Entonces, la palabra de Dios no acontecería nada, no pasaría Graças a nada. Deus que hoje a igreja é uma igreja receptora da palavra. Pero gracias al Señor que la iglesia hoy es una iglesia que recibe la palabra. Não somente isso a coloca em ação. Pero no solamente esto, sino que también la pone por acción. Mas Faraó recusou deixar o povo sair do Egito e servir ao Senhor. Pero Faraón, él se opuso en dejar salir al pueblo. Porque Faraó representa Satanás. Pues Faraón representa a Satanás. Ele nunca se humilha. Él nunca se humilla. Ele nunca se arrepende. Él nunca se arrepiente. Essa natureza pecaminosa, satânica está em nós. Y esa naturaleza pecaminosa y satánica está en nosotros. Como nós conseguimos começar a nos livrar dessa natureza ¿Y pecaminosa? cómo podremos nosotros comenzar a librarnos de esa naturaleza É pecaminosa? quando nós nos arrependemos Es cuando nosotros nos e arrepentimos. quando nós nos humilhamos. Y cuando nos humillamos. Quando nós ficamos orgulhosos, estamos atuando na linha de Satanás. Pero cuando nos enorgullecemos, estamos actuando en la línea de Satanás. Mas quando nós nos humilhamos, nós nos desconectamos da natureza de Satanás. Pero cuando nosotros nos humillamos, nos desconectamos de la naturaleza de Satanás. Deus tem feito grandes coisas entre nós. Y Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Tem avançado muito aqui na Colômbia. Y Él ha avanzado mucho aquí en las iglesias en Colombia. Mas se nós ficarmos orgulhosos, Pero si nosotros nos enorgullecemos, a prosperidade vai parar la prosperidad parará e vai nos levar ao próximo fracasso. y nos llevará a un próximo fracaso. Por isso, vamos sempre procurar nos humilhar. Por eso, hermanos, vamos siempre a buscar humillarnos. Sempre dependemos do eu sou para Sempre, as coisas acontecerem. siempre dependiendo del yo soy para que las cosas lleguen a ocurrir. Porque o príncipe deste mundo quer usurpar todo o tempo nosso e toda a energia do homem para não servir ao Senhor. Pues el príncipe de este mundo quiere usurpar toda nuestra energía y tiempo para Muito que no menos. sirvamos al Señor. E muito menos deixar o homem sair da jurisdição de Satanás para servir ao Senhor. Y mucho menos va a querer dejarnos salir de su jurisdicción para dejarnos ir a servir al Señor. Por isso Deus manda os gafanhotos que vão devorar toda a árvore que ainda restou da praga das pedras, chuva de pedras. Y por eso el Señor manda estas langostas para que consuma todo aquello que quedó después de la lluvia de piedras. Bom dia. Vamos invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. Imersão ultra refinada na palavra profética. Série Êxodo, Reino de Sacerdote e Nação Santa. Mensagem 10. As últimas pragas. Ponto 1 de sexta-feira, que diz assim: Deus falou que a 8ª praga dos gafanhotos terminaria de destruir a plantação dos egípcios, porque ainda havia plantas após a chuva de pedras, bem como novas plantações que nasceram após a 7ª praga.
Isso mostra que o Senhor aguarda o tempo certo para falar a sua palavra de comando, para que ela seja executada. Muitas vezes o Senhor fala conosco, mas Ele aguarda o momento certo para nos dar uma direção, para trazer essa palavra de comando, para que ela possa ser executada da melhor forma, para que aquilo possa trazer edificação. O ponto 2 diz assim: Deus fala a palavra de comando através de Moisés e Arão e espera que o povo obedeça ao seu falar. É necessário ouvir a palavra, obedecê-la e praticá-la para que haja edificação. Da mesma forma, a igreja precisa hoje ouvir e pôr em ação, diferentemente de Faraó, que nunca ouviu nem obedeceu, pois ele representa Satanás. Aqui ele está nos dando instruções diretas sobre o que a igreja precisa fazer para trazer edificação, sobre o que o Senhor espera da igreja. Ele espera que ela ouça, que ela obedeça e que ela pratique a sua palavra, para que possa sim fazer a sua vontade. O ponto 3 está dizendo assim: Deus enviou os gafanhotos para acabar com o que ainda restou das plantações dos egípcios e para encher suas casas. Isto mostra que o Senhor põe fim a todo resquício de apoio e confiança nas coisas terrenas para tratar com a desobediência do homem caído, a fim de que este se humilhe e reconheça que tudo está sob domínio e a autoridade divina. E assim todo o povo de Deus, crianças, jovens, velhos, filhas, filhos e os bens, saiam para o servir. Às vezes o Senhor cria situações para que o homem reconheça a sua natureza caída, para que nós reconheçamos que dele é o poder, dele é toda a soberania, dele é tudo que existe. E aí essas situações criam em nós corações humildes. É assim que nós somos transformados por Deus, para que possamos o servir. O ponto 4 diz assim: se nós, como geração final, desejamos encerrar esta era, cumprindo a vontade de Deus, precisamos reconhecer que de Deus é a sabedoria e o poder, e não de nós. Por isso precisamos da palavra viva. Ele é quem revela o profundo e o oculto, conhece o que está nas trevas, e com ele habita a luz. Assim é necessário ter essa confiança em Deus e o conhecimento dele. Nós, como cristãos, precisamos ter essa plena confiança em Deus, sobre quem é a pessoa de Deus, e conhecer mais sobre ele, habitar na luz com ele, porque graças ao que Cristo fez por nós, hoje isso é possível. E é isso que ele espera que façamos, que nós reconheçamos o seu poder, que nós habitemos na luz com ele, para que juntos possamos provar dessa palavra viva. Você recebe essa palavra? Alimento diário. O tema da semana: José interpreta 2 sonhos na prisão. O tópico de hoje: Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente a ponto de perder o sono. Diante disso, mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, que eram homens sábios, exigindo que lhe revelassem não apenas a interpretação, mas também o próprio sonho. Daniel 2, 1-7. Quando os sábios pediram que o rei lhes contasse o sonho para, então, interpretá-lo, ele respondeu que, se não declarassem tanto o sonho quanto a sua interpretação, seriam mortos e suas casas destruídas. Porém, se o fizessem, receberiam honras e recompensas. Os caldeus reconheceram que a exigência do rei era impossível de cumprir e afirmaram que não havia homem na terra capaz de revelar tal coisa, algo que nenhum rei antes havia pedido e que somente os deuses que não habitam com os homens poderiam fazê-lo. Diante disso, o rei se enfureceu e decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Versos 7-12.
o que incluía também Daniel e seus companheiros. Quando o decreto começou a ser executado, Daniel, com prudência e sabedoria, dirigiu-se a Arioque, chefe da guarda do rei, e questionou a severidade da ordem, Daniel 2, 14 a 15. Então, Arioque lhe explicou toda a situação. Daniel foi até o rei e pediu que lhe fosse concedido um prazo, assegurando que revelaria tanto o sonho quanto sua interpretação, assumindo assim grande risco. Em seguida voltou para casa e expôs a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que juntos buscassem misericórdia do Deus do céu acerca daquele mistério, a fim de que não perecessem com os demais sábios da Babilônia. O mistério foi revelado a Daniel em uma visão durante a noite. Diante disso, ele bendisse o Deus do céu, reconhecendo que o impossível havia acontecido, pois o Senhor lhe fizera conhecer o sonho do rei. Versos 16 a 24. Se nós, como geração final, desejamos encerrar esta era cumprindo a vontade de Deus, precisamos reconhecer que de Deus é a sabedoria e o poder, e não de nós. Por isso precisamos da palavra viva. Ele é quem revela o profundo e o oculto, conhece o que está nas trevas e com ele habita a luz. Daniel 2, 21 a 22. Assim é necessário ter essa mesma confiança em Deus e conhecimento dele. Daniel dirigiu-se a Arioque, que estava encarregado de executar os sábios, pedindo que não os matasse e os conduzisse à presença do rei, pois revelaria a interpretação. Arioque prontamente levou Daniel ao rei, apresentando-o como um dos cativos de Judá, capaz de revelar o mistério. O rei, chamando-o pelo nome babilônico de Beltesazar, nome que lhe fora dado no cativeiro, questionou se ele poderia declarar o sonho e a sua interpretação. Daniel respondeu que nenhum sábio, mago ou encantador poderia fazê-lo, mas que há um Deus no céu que revela mistérios e que tornara conhecido ao rei o que haveria de acontecer nos últimos dias. Explicou ainda que o sonho surgira dos pensamentos do rei acerca do futuro e que Deus, que revela mistérios, lhe mostrara o que viria. Por fim, Daniel deixou claro que o mistério lhe fora revelado não por possuir maior sabedoria que os demais, mas para que o rei compreendesse a interpretação e os pensamentos de seu coração. Daniel 2, 25 a 30. Querido leitor, querido ouvinte, não somos melhores do que ninguém, mas temos um Deus sábio e poderoso, capaz de revelar o que está oculto. Daniel passou a relatar o sonho do rei. Ele vira uma grande estátua imensa e de aspecto impressionante. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, pés em e em parte de barro. Enquanto observava, uma pedra sem auxílios de mão atingia a estátua nos pés e a despedaçava por completo. Todos os materiais se desfaziam como palha ao vento, sem deixar vestígios. Já a pedra tornava-se uma grande montanha que enchia toda a terra. Daniel 2, 31 a 35. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Depois viriam outros reinos, o Medo-Persa, que é a prata, o Macedônico, que é o bronze, o Romano, que é o ferro. Os pés de ferro e barro apontavam para as nações dos tempos finais. Daniel 2, 36 a 45. A estátua, portanto, simboliza os reinos humanos e seus governos durante os séculos, todos poderosos, mas passageiros. Apesar das disputas e guerras pelo domínio, todos esses impérios foram extintos ou ainda serão, sem dúvida, todos ao final
cairão. Um dia não muito distante, uma pedra sem o auxílio de mãos humanas atingirá os pés dessa estátua e ela cairá. E é para isso que temos sido preparados. O governo humano será completamente derrubado. Hoje vemos nações em disputa, reinos contra reinos, medindo forças para determinar quem é o mais poderoso. Contudo, chegará o tempo em que nada disso permanecerá. Essa pedra derrubará e esmiuçará a estátua e se tornará uma grande montanha, a qual representa o reino de Deus, o reino dos céus, que jamais será abalado e que nunca terá fim. O versículo 42 afirma que, assim como os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, o reino seria ao mesmo tempo forte e frágil e, embora tentassem unir-se por alianças, não se firmariam, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2. Provavelmente, o ferro representa regimes ditatoriais e o barro indica regimes democráticos. A pedra atingirá os pés de ferro e de barro. Esses regimes tentam misturar-se como por casamento, fazendo tratados e alianças humanas, mas não se mantêm. Assim, o reino deste mundo não é confiável. Não vale a pena depositar a esperança em sistemas ou partidos, pois tudo isso passará. Lutemos pelo reino dos céus, o único que permanecerá, que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Verso 44. Daniel disse ao rei que Deus o fizera saber o que haveria de acontecer no futuro. Nabucodonosor, então, conhecido por sua crueldade, inclinou-se e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Daniel 2, 46 a 47. Isso mostra que hoje os poderosos dominam, mas um dia eles se prostrarão a nós. Você acredita nisso, querido ouvinte, querido leitor? Nós pertencemos a outro reino, o reino dos céus. Por isso vale a pena dedicar-nos inteiramente ao Senhor com toda a nossa força. Deuteronômio 6:5. Que essa palavra seja gravada em nós, em nosso coração. Lutamos por esse reino e aqueles que lutam pelo reino são chamados na Bíblia de Sião. Nós somos Sião. Não nos esqueçamos de que Deus deseja colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas. Estamos aqui para cumprir sua vontade. Agora anote abaixo conforme o que você recebeu na leitura de hoje. Luz na palavra, direção, admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esse texto foi retirado do Alimento Diário, da editora Árvore da Vida. Siga o Instituto Vida para Todos no Instagram. Vida, eu sou guerreiro, faço parte do exército. E a palavra de comando para hoje, agora vou ouvir. Play vida.